Boa noite. Boa noite. Shalom para todos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 3. Ezequiel, capítulo 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ainda me disse, filho do homem, come o que achais, come este bolo, vai e fala à casa de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu a comer o bolo. E me disse, filho do homem, dai de comer o teu ventre, e enche o teu entranho deste bolo e deste bolo. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. Versículo 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranhos falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranhos falar, de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvido. Mas a casa de Israel não te dará ouvido, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a fronte deles. Fiz a sua fronte como o diamante, mais dura do que a perdeneira. Não temais, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são caras rebeldes. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao teu cativeiro, aos filhos do teu povo, quem ouça o que deixe de ouvir, fala com ele e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo. Levantando-se do seu lugar, dizia, bendita seja a glória do Senhor. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, nos dar um entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos leva, Senhor, a compreender e a entender, Senhor, o teu coração, Pai. Une, Senhor, o nosso coração com o teu coração. Tira tudo aquilo que é contrário, Pai, que impede pelo Espírito divino falar aos nossos corações. Aquilo que o Espírito da palavra quer comunicar ao nosso Espírito, Pai, que possa ter liberdade nessa oportunidade de falar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Ezequiel, ele é um livro muito interessante, eu particularmente gosto muito. E a palavra Ezequiel, ela significa fortalecido por Deus, aquele que busca a força de Deus. Nós precisamos exatamente sermos assim, pessoas que buscam essa força em Deus. Mas algo interessante também, que o livro de Ezequiel aparece, só no livro de Ezequiel, 90 vezes a palavra filho do homem. E eu fiquei pensando por que essa palavra filho
de Deus no meu coração foi que aparece tantas vezes Deus chamando para Ezequiel, o filho do homem, para ele lembrar exatamente isso. Você precisa, a sua força vem de Deus. Você precisa entender que a tua força é Deus. Você precisa entender que tudo que você é porque vem de Deus. Nós precisamos entender que nós somos o que somos porque Deus nos fortalece. Quem éramos nós? Quem somos nós sem Deus? Ezequiel foi alguém que viveu no meio dos exilados. No livro, no capítulo 1 de Ezequiel, começa dizendo que no meio dos exilados, no meio dos escravos, Ezequiel teve visão de Deus. Ezequiel teve uma comunhão com Deus. Ezequiel começou a ver Deus de pé. Ezequiel começou a enxergar Deus. E ali no meio dos exilados, ele foi fortalecido por Deus. Ele começou a ver quem era a pessoa de Deus. Talvez no meio das pessoas ali que tinham uma visão errada de quem era Deus. Talvez as pessoas chegavam para Ezequiel e diziam: olha, Ezequiel, estou aqui porque Deus me trouxe para cá. Trazendo uma visão de que Deus era um Deus mau. Trazendo que nós levamos talvez a culpa para Deus. E que talvez Deus era um culpado de ter levado o povo de Israel para o exílio. Mas ali no meio dos exilados, a Bíblia diz que Ezequiel teve visões de Deus. Ezequiel viu Deus. Ou seja, meus amigos, meus amados irmãos, não importa o lugar que você esteja, a responsabilidade de como que você vai ver Deus, a responsabilidade de como que você vai enxergar Deus é sua. E Deus ele vai se revelar exatamente para aqueles que estão olhando Deus, segundo uma ótica, segundo uma visão, que essa pessoa está olhando para Deus. Às vezes nós pedimos a Deus fé, mas às vezes nós não demonstramos para Deus fé. Às vezes nós pedimos para Deus, Deus, eu preciso de fé, mas sabe, para você exercer fé, você precisa exercer a confiança em Deus. Você precisa mostrar para Deus que você é uma pessoa que realmente tem fé nele. Como você mostra isso? A sua confiança nele. E fé tem a ver com fidelidade. Ou seja, você se torna uma pessoa fiel. E quando você vai exercendo uma vida de fidelidade a ele, automaticamente você está mostrando para ele que você tem fé. Ou seja, você confia nele. Mas também ele pode confiar em você. E essa busca é exatamente dos dois lados. Quando nós chegamos no capítulo 3, me veio essa pergunta: como que talvez seria o segredo para nós sermos fortalecidos por Deus? Como que eu posso ser fortalecido por Deus? Como que eu posso me manter nessa confiança, nesse fortalecimento? No versículo 2 ele começa dizendo, versículo 1 na verdade: e ele me disse mais, filho do homem, come tudo quanto está neste livro, depois vai à nação de Israel. Versículo 2 também, por favor. Então eu abri a boca e ele me deu o bolo para comer. Coloque também o versículo 10. E continuou dizendo: filho do homem, guarda no teu coração todas as palavras que te direi, ouve-as atentamente. Então a primeira coisa para nós sermos fortalecidos por Deus, nós precisamos ser fortalecidos pela palavra. Nós precisamos, amados, ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter um entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus. A proposta de Deus para Ezequiel é exatamente essa. Você precisa ter um entendimento da palavra de Deus. E Deus deixou a palavra dele. Deus deixou o alimento dele para nós, a palavra. E o versículo 10 vai falar que para você alimentar o teu coração. E a Bíblia fala sobre isso, sobre tudo que você deve guardar. Provérbios 4, 23. Guarde o teu coração. O primeiro campo missionário que nós precisamos ganhar é o nosso coração. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso.
o coração do homem é enganoso, nós precisamos alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. E muitas coisas podem aparecer para tirar o nosso coração da palavra. Muitas coisas podem tirar o nosso coração da direção. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos direcionar o nosso coração para a palavra de Deus. Uma vez que nós buscamos esse fortalecimento do nosso coração para a palavra de Deus, nós começamos a ser direcionados por essa palavra. Tudo aquilo que vai chegar no nosso coração, eu vou ter que fazer uma análise. Eu vou ter que rever se aquilo vai permanecer ali ou não. O que é que diz a palavra? Então essa deve ser a minha pergunta. Como que na palavra está escrito? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é de lá que procede. Então por que eu preciso guardar a palavra? Porque é de lá que procede. Porque é ali que vai determinar o dia da minha vida. Se chega uma angústia, o que tem que fazer? A palavra de Deus fala que eu vou ser forte. Então o que eu vou fazer com aquela angústia? Eu vou rejeitá-la. Se der uma tristeza, a palavra de Deus fala que Ele é a minha alegria. Então o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar nele. Por mais que eu não esteja feliz, eu vou estar alegre nele. Alegria e felicidade são coisas diferentes. Muitas vezes nós não vamos estar felizes, nós vamos estar alegres. Porque alegria tem a ver com aquilo que Deus é. E felicidade tem a ver com emoções. Emoções elas oscilam. Então eu preciso guiar o meu coração exatamente para isso. Direcionar o meu coração para a palavra de Deus. E quando eu começo a direcionar o meu coração para a palavra de Deus, eu começo a ver que as coisas elas ficam mais fáceis. Se vem uma vontade, talvez, um tipo de amargura do teu coração, uma falta de perdão, o que a palavra diz? Perdoa. Então eu tenho que ir lá vacinar com perdão. Então, o primeiro campo missionário, o primeiro lugar que nós precisamos ser fortalecidos é o nosso coração. E é interessante porque nós precisamos, para isso nós precisamos de tempo, nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos curar. Existem coisas que Deus vai fazer questão de revelar na palavra. Em momentos que talvez coisas do meu coração, coisas que talvez eu passei, de repente a palavra de Deus vem ali, começa a ter uma comunhão, começa a ter um relacionamento, às vezes um versículo. Eu lembro que a primeira vez que Deus falou comigo para mim vir para o seminário, eu estava no meu trabalho, e eu fui lá, começando a ler o livro de Gênesis, e naquele dia, Gênesis 12, e a palavra que ele falava assim, ó, sai da tua terra, pega da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso em início de 2009, eu olhei para aquela palavra, caraca, não tem como ser isso para mim. Não tem como eu fazer isso para mim, porque a minha família não queria que eu fosse naquele lugar, mas Deus estava me chamando para um novo desafio. Na hora que eu vi aquilo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu ia para um lugar que eu não conhecia. Eu falei, caraca, não tem como se não ser para mim. Eu lembro que depois eu falei para o meu pai, eu falei para minha família, comecei a orar para o meu pai, para receber a bênção dele, para não sair daquele lugar. Eu lembro que meu pai ele não queria, eu fui, depois, lendo a palavra de novo, veio outro versículo, tem que não deixar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, por causa de mim, não é disso, cara, porque eu não tem como, cara. Eu falei, Deus, eu preciso estar bem com meu pai. Eu preciso que meu pai abençoe isso aqui. Eu comecei a orar. Comecei a pedir para Deus. E Deus, ele falou com meu pai. E meu pai me liberou. Quando eu cheguei no seminário, o primeiro versículo que Deus me deu, é lá em Reis, nem toda vez falar isso aqui, Segunda Reis, capítulo 7, versículo 6. Diz assim, ó.
Não, 6 e 7. Sempre troca. 7,6 mesmo. Primeira vez 7,6. É isso? Primeira. É o 6,7, diz assim, ó, primeiramente 6,7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas para as pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum que ferro se ouviu na casa quando a edificava. Naquele dia que Deus me deu esse versículo, eu falei, caraca, esse versículo aqui, Deus deixou muito claro para mim, me ouvi, esse versículo aí é para a sua vida, esse versículo aí é para o tempo que você vai estar com enfermidade. Então, seja edificado. Assim como a casa era construída, assim como aquelas pedras, elas eram preparadas longe do barulho, de forma que ninguém ouvia os barulhos do machado, nem do martelo, de nenhuma ferramenta, assim eu quero que você seja preparado aqui nesse lugar. O seu preparamento vai ser na solitude, vai ser longe do elogio, longe do holofote, vai ser lá na solitude. É ali que eu quero falar com você, é ali que eu quero te preparar, para que um dia você esteja preparado para um propósito específico. E foi exatamente isso que eu fiz aqui dentro. Nós tínhamos uma equipe de oração. Era eu e mais 4 colegas aí, muitas vezes a gente ia, orava de manhã, orávamos ao meio-dia, orávamos à noite, fazíamos períodos de jejum, e muitas pessoas nem sabiam disso. Porque a nossa preparação principal exatamente nesse tempo, na solitude. Eu lembro quando eu estava para vir para o seminário, Deus me deu outro versículo. Deus me deu um versículo, nós começamos a namorar, eu e minha esposa. Não tinha nada a ver com romantismo, né? Salmo 2:8, 10 vestiria nações. Você vai olhar, não tem nada a ver, né? O versículo de namoro, esse foi o versículo que Deus deu para a gente. Depois de muitos anos, nós fomos entendendo um pouco por que Deus deu esse versículo para a gente. Quando eu chegamos no Rio, Deus deu outro versículo. Quando nós estávamos, quando a Bíblia estava para nascer, antes de nós sabermos na Bíblia, Deus deu um versículo relacionado a isso. Quando nós estávamos de mudança para cá, para Roma, Deus deu um versículo para a gente. Então, o que eu quero trazer aqui é que sempre nós devemos ser guiados por isso. Sermos guiados pela palavra. As maiores decisões que eu tomei na minha vida foram diante da palavra. Então nós precisamos entender a importância da palavra. Que muitas vezes nós não compreendemos o quanto que nós somos privilegiados na palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem riquezas que são eternas. E muitas vezes você vai para um curso de, por exemplo, de finanças, você vai ver se a pessoa não for dar um curso de finanças realmente como deve ser, muitos princípios que ele vai falar lá já estão na palavra de Deus, já estão no livro de Provérbios. Então a palavra de Deus, amado, ela tem que ser a nossa bússola. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e falar, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Se você está enfermo, tem uma enfermidade emocional, saiba que a palavra de Deus vai te sarar quando você começa, como Ezequiel começa a comer a palavra de Deus. Vai ser um detalhe. No versículo 3, a Bíblia fala assim, e acrescentou o filho do homem, alimente-se deste livro, porque estou te dando, e este teu estômago com ele. Em seguida eu comi, e esse que meu paladar, em minha boca era doce como mel. É interessante qual que é o que o mel ele faz na gente? Quando a gente come muito mel. A palavra de Deus é doce. O doce
sede no nosso coração. E sabe, a nossa vida tem que ser exatamente assim. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos que querer esse Deus. Porque é exatamente isso que acontece, nós vamos buscando, nós vamos procurando, e vai entrando em nós uma disposição de querer mais. E você vai lendo, você vai compreendendo algumas coisas, você vai entendendo, você vai olhando para você e falando, cara, eu preciso de mais. Eu preciso de um pouco mais. Eu preciso ler um pouco mais. Isso tem que estar em nosso coração para causar uma sede de Deus em nós. E sabe, se isso não está acontecendo com a gente, nós temos que buscar. Se não está causando essa sede, porque talvez não estamos dando o suficiente. Porque a Bíblia fala que é doce como mel. Então nós precisamos ter essa sede pela palavra de Deus. O versículo 1 fala, ele começa dizendo, olha o versículo 1. Bota na RA, por favor. Meu bem? Ele termina o versículo dizendo assim, vai e fala a casa de Israel. Aí ele diz assim, vai e prega a nação de Israel. E vai e fala. Então, a terceira coisa que precisa entender, depois vamos ler o versículo 5 e 7 também, versículo 8 a 11 também. Que uma vez que fomos fortalecidos, fortalecemos o nosso coração, fomos fortalecidos pela palavra de Deus, e essa palavra causa sede em nós, automaticamente isso vai trazer em nós uma responsabilidade de fortalecer o nosso corpo. Porque o versículo 1 termina dizendo, vai e prega. Vai e faça aquilo que foi passado para você a outras pessoas. Aquilo que aconteceu em você deve ser repassado a outras pessoas. Esse ponto fica justamente dentro da pregação que foi pregada pela manhã pelo pastor Hélio. Versículo 5. Afinal não está sendo enviado a um povo de estrangeiro, um povo estrangeiro, que fala incompreensível, língua difícil de se entender, mas sim a casa de Israel. Versículo 6. Também não irás a muitos povos de fala obscura e língua complicada, cujas palavras não posso compreender. Se eu te enviasse a estes, com toda certeza te dariam muito mais atenção do que ouviram. 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Então aqui você vai ver que, mesmo que o povo viesse a rejeitar a palavra de Deus, a responsabilidade era de pregar, a responsabilidade era de ensinar. Quando Jesus fala ali na parábola do semeador, qual que era o dever do semeador? Era semear. Aonde essa palavra iria cair, não era responsabilidade do semeador. Algumas iriam cair em terra boa, outras, porém, iriam cair em pedras, outros no caminho ali, na beira do caminho duro, onde não tem como nascer. Mas a responsabilidade é ensinar, é passar. A responsabilidade é pregar. Então nós precisamos entender, e muitas pessoas não iriam aceitar, muitas pessoas iriam rejeitar, como rejeitaram a palavra de Ezequiel. Mas o fato das pessoas rejeitarem, o fato das pessoas não quererem, não tira a nossa responsabilidade de pregar.
de ensinar, de mostrar, de falar. Então, muitas vezes nós vamos ter que falar uma, vamos ter que falar duas, vamos ter que sempre, até que a minha responsabilidade foi feita. Então, a nossa responsabilidade é pregar. Versículo 8 diz assim: contudo eu tornarei a ti tão flexível, rigoroso e teimoso quanto eles. 9. Esse que faça a tua testa tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não temais, nem fiques apavorado diante dele. Ainda que de fato seja uma nação rebelde. Versículo 10. E contudo, continua dizendo: filho do homem, guarda o teu coração com todas as palavras que te direi, ouves atentamente. 11. Vai, encontra-se com os desterrados e cativos, com a tua própria gente. Tu lhe pregarás e lhe anunciarás. Assim diz Yahvé, o soberano Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mais uma vez ele falou sobre isso, né? Sobre a nossa responsabilidade de pregar e a nossa responsabilidade de não ficar do lado do pecado. A responsabilidade de confrontar o pecado e não de ficar do lado do pecado. O maior problema na nação de Israel foi que, em vez de influenciar as nações, eles foram influenciados pelas nações. Então, por isso, nós precisamos estar fortalecidos por Deus. É uma batalha, é uma guerra. E muitas vezes, você vai ser usado naquilo que você for mais feliz. Para que você venha sarar pessoas necessárias que você tem que curar. Não tem como você curar pessoas ainda com feridas. Então, essa coisa de ficar contra o pecado é exatamente isso. Não tem como você pregar contra o pecado sem você estar aliado com o pecado. Porque muitos vão se levantar. O pecado vai se levantar também. Então você precisa estar fortalecido por Deus, fortalecido pela palavra, cheio da palavra de Deus, para que você esteja pronto para lutar contra isso. Muitas pessoas se levantam, muitas pessoas começam a pregar, muitas pessoas se levantam como Ezequiel se levantou, mas depois dão as costas para Deus. Porque na verdade, a sua vontade é ficar do lado do pecado. Então não devemos ficar do lado do pecado. E você vai ver que Deus colocou nele força. Lembra que Deus daquilo que estava acontecendo, ele colocou força nele. Isso também Deus vai colocar em nós. Versículo 13, 14. Ouviu o grande ruído das asas dos seres viventes, roçando umas das outras, e atrás deles o forte barulho das rodas, ao lado deles, e o som de um estrondo impressionante. Versículo 14. Então o Espírito levou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão e a graça de Deus. Então o que você vai ver, a indignação dele pelo pecado. Nós precisamos entender isso, amor. O pecado ele causa, o pecado ele foi responsável por matar Deus. E assim como Deus olha para o pecado, nós somos falando de pecado. Deus ele ama o pecador. O pecador se arrependeu, Deus ele ama o pecador, está em busca do pecador e se arrepende dos seus pecados. Mas Deus odeia o pecado. Porque o pecado foi responsável de matar Deus. O pecado foi responsável de matar Jesus. Então, a nossa responsabilidade de ficar contra o pecado. Mas aqui o ponto que eu queria falar é que, dentro disso também, Deus ele vai nos fortalecer, nós vamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus. E isso aqui, nós precisamos entender que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Romanos que aqueles que se inclinam para o pecado, eles querem, eles desejam o pecado. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, eles buscam as coisas do Espírito. E aí Romanos fala, falando sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia nos revela
que o próprio Espírito, ele mortifica os desejos do corpo, os desejos da carne. A Bíblia fala que o Espírito Santo é que vai nos dar força para progredirmos, para avançarmos. Então nós precisamos do Espírito Santo para sermos fortes, para sermos fortalecidos. A nossa força, sabe? Eu gosto de pensar sobre isso e muitas vezes eu repito sobre isso porque nós precisamos entender e compreender. Por exemplo, Ezequiel, ele era um homem que recebia o Espírito Santo de Deus. E recebia o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele. Mas quando ele chega lá, começa a pegar para os seus discípulos, começa a falar, ó, para que eu esteja não somente no meio de vocês, não somente perto de vocês, é necessário que eu vá. E para que o Espírito Santo esteja em vocês, é necessário que eu vá. Então o Espírito Santo, onde a gente foi ao céu, mandou o Espírito Santo. Agora esse Espírito não vinha apenas como visitação. O Espírito não veio apenas como visitação para nós. O desejo do Espírito Santo é habitar em nós. O desejo do Espírito de Deus não é apenas fazer uma visitinha, e vir apenas, apenas por um encontro, não. O desejo do Espírito é de estar em nós, é de morar em nós. Isso entra no processo de santidade, por isso que nós estamos no processo de santidade. Vivendo em santidade dia após dia, então, porque nós precisamos de trabalho. Nós precisamos daquela nosso coração, como eu falei, dentro da palavra, mas também dentro do Espírito, porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça. Aquilo que também você não falaria para ninguém, você chega com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo te convence a falar, a conversar, a dizer o que você fez. Sabe, dentro do Espírito de Deus, Deus não olha diante ali, você quando chega diante de Deus, quando se joga para Deus, Deus quando Ele olha para você, através da pessoa do Espírito Santo, Deus não olha para você, não olha o teu carro, Deus não olha o teu título, Deus olha exatamente para aquilo que você é, interiormente. Deus olha para o teu coração. E nessa questão, por que muitas vezes o Espírito, o desejo que Deus quer, o próprio Jesus quer, de não somente nos visitar, mas de morar em nós, porque muitas vezes Ele não vem e começa a morar em nós. Porque muitas vezes a nossa casa não está preparada para uma morada do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei no princípio lá, na primeira vez Deus falou comigo, você vê que ele tem um processo. Aquelas pedras que eram preparadas lá, longe do arraial, eram preparadas longe do barulho, longe do barulho de uma tela, de uma chave, ou de qualquer ferramenta. Aquela pedra ela era trazida, e aí era feita a construção do templo. E a Bíblia diz que depois daquela construção de pedra, houve também ali uma construção também com madeira. Você enquanto o processo. Existe coisa que você tem que identificar com as pedras. Você tem que estar firme. Essa é a nossa pedra. Existe coisa também que você tem que aqui finalizar com a madeira. É um processo. Mas depois ali que tapou todas aquelas imperfeições da pedra, houve também um último detalhe. A Bíblia diz que ali foi revestido de ouro. Foi revestido de ouro. E uma vez que aquele lugar foi revestido de ouro, a Bíblia diz que a presença de Deus veio sobre aquele lugar. O Espírito de Deus veio sobre aquele lugar. De maneira que as pessoas que ali estavam, os sacerdotes que ali estavam, não conseguiram ficar de pé. Aqueles sacerdotes não se ajoelharam voluntariamente. Eles se ajoelharam porque eles não aguentaram ficar de pé na presença de Deus. Mas para que a presença de Deus chegasse naquela sala, houve um processo. Houve um processo de passar pelas pedras, houve um processo de passar ali pelas madeiras,
já viu, finalmente, está pronto para receber o Espírito Santo. A pergunta é que nós vamos fazer essa noite para nós mesmos. Já nós estamos sinceros nós mesmos. É a seguinte: como está a minha casa? Como está a minha casa? Será que eu poderia conseguir? Qual o processo que eu estou? Qual tipo de sujeira que ele pede o Espírito de Deus? Talvez o Espírito já te visitou uma vez, mas você não se Espírito não ficou. Porque talvez é necessário que a casa seja preparada. Se talvez a casa não está preparada, pelo menos faz uma oração, o Espírito Santo vai te convidar a ajudar a preparar essa casa. A tirar a sujeira. Mas é um desafio, realmente uma sugestão sua que é perigosa. Porque uma vez que você convida o Espírito Santo para vir e fazer essa limpeza com você, talvez ele vai tirar até as poeiras. A Bíblia fala que Deus, o Espírito Santo, é como luz. O que a luz faz? Ela traz esclarecimento. E uma vez você enxergando, não com a sua própria visão, a sua visão da luz verdadeira, com a visão de uma luz, segundo a ótica do Espírito Santo, você vai começar a ver sujeira naquilo que talvez você achou que não tinha nada a ver. Porque aqui eu estou falando de coração, eu estou falando de coisas internas, aqui eu estou falando de pensamentos, aqui eu estou falando de traumas, aqui eu estou falando de curas que nós precisamos ainda passar. Aqui eu estou falando, sabe, de coisas que nós precisamos abrir e junto com o Espírito Santo olhar e ver, cara, isso não é livre. Para eu chegar e falar, Espírito Santo, eu quero sarar essa vida, eu quero limpar essa vida. O Senhor estabeleceu a igreja. Ainda existe essa sujeira aqui dentro. Mas por favor, me ajuda. Me ajuda talvez a colocar um pouco de madeira aqui, reconstruir isso aqui. Me ajuda a colocar um pouco de ouro aqui, que é a própria palavra de Deus. Me ajuda a mudar isso aqui, Senhor. E você vai ver que junto ao Espírito Santo de Deus vai ser muito melhor. Então nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Versículo 5, versículo 14, perdão. Então o Espírito levou-me, tirou-me lá, com o meu espírito cheio de amargura e tiração, pelo pecado, e com a forte mão de adepto que veio do Senhor. Então, outra coisa que eu ia falar aqui, é precisamos ser fortalecidos pela mão de Deus. Mais uma vez aqui, uma vez fortalecido pela mão de Deus, isso nos dá um entendimento de uma independência de Deus. Porque em certo momento, não em certo momento, mas na maioria das vezes, talvez em todas as vezes, você é necessário que você esteja seguro com a mão de Deus. Uma vez que nós criamos o hábito de estarmos seguros na mão de Deus, para prosseguir, nós vamos ver que o medo ele vai embora. Toda vez que o medo chegar para nós, medo do futuro, seja lá o que for, se o medo aparecer em nosso coração, seja qual tipo de medo que for, nós devemos seguir na mão de Deus. Devemos estar cientes de que nada pode nos tirar de nós. Qual o melhor lugar que o homem possa estar? Qual o melhor lugar que nós podemos estar? Exatamente no centro da vontade de Deus. Exatamente debaixo das mãos do Senhor. Porque uma vez seguro no Senhor, nós vamos estar escondidos nele. E uma vez escondido nele, quem será contra nós? A morte, por exemplo, não pode nos separar de Deus. Quem nos separar da mão de Deus, como falar em Romanos capítulo 8? Quem vai nos separar da mão de Deus? Será o demônio? Será a enfermidade? Quem pode nos afastar de Deus? Ninguém. Exatamente ninguém. Por quê?
homens de Deus, na lei coletiva, era morrer. Por quê? Porque ele sabia que logo ele está com Jesus. Logo ele está com Jesus. Então, o que é que eu tenho medo? O que é que eu tenho medo? E talvez a coisa que as pessoas mais temem a morte, mas a morte ela é aquilo que talvez vai levar mais próximo para Deus. Então, o que ainda pode me causar medo? Então, ninguém, porque nós estamos fortalecidos por Deus. Versículo 16. Enfim, ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim no seguinte estilo: Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que digo. Transmite a esta nação toda a minha advertência. Até o 21. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para prevenir sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. No entanto, se advertir do ímpio, e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas que estará livre desta responsabilidade dele. 20. Do mesmo modo, quando um justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço ou uma situação perigosa, ele morrerá, caso tu não o tenhas advertido quanto ao pecado que cometeu. Nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Entretanto, para mim, tu serás o responsável pela morte dessa pessoa. Se porém tu orientares o justo para que não peque, e tiver ouvidos, não voltar à prática do pecado, com toda certeza, esta pessoa viverá, porquanto recebeu bem a advertência, e tu livrarás a ti mesmo desta culpa. Então, nesse ponto eu queria falar aqui sobre nós sermos responsáveis, fortalecidos pela visão. Você precisa entender que você tem um povo. Você precisa entender que existem pessoas que só você vai ganhar. Você precisa entender como visão e responsabilidade. E certas pessoas só virão o evangelho através de você. E se você não pregar, você não se dispor a passar essa visão, a mostrar para eles talvez nunca está funcionando desse mundo, porque foi dado a você. Aí você responde, mas talvez é uma pessoa, o que é uma pessoa? Uma pessoa é uma pessoa. É mais alguém que vai glorificar Deus. Mas se for 2 pessoas? E se for 3 pessoas? E se for uma cidade inteira? Lembra de Jonas? Que fugiu da sua responsabilidade, da visão que Deus deu a ele, de pregar o evangelho. Quantas pessoas iriam morrer ali se ele não fosse? Então nós temos essa responsabilidade. Se não for uma cidade, se for uma nação inteira. Então nós precisamos compreender e entender essa visão. E aqui eu falo aqui como atalaia, a linguagem GRA fala como atalaia, como vigia. Então qual que era o papel da atalaia? O papel da atalaia era sempre estar em vigilância, ser atento. E teria que estar concentrado para falar não podia viver. Eu gostaria de isso no ponto. Quando o inimigo se aproximasse e estivesse comigo, eu não ia ver. Eu não podia viver, tinha que estar dentro
Já está lá e hoje em dia, eu tinha que avisar a aproximação do inimigo. Você, nós não podemos ser negligentes na vida que Deus deu. Na visão que Deus nos entregou. Aquela pessoa que você tem que ter a responsabilidade sua. Aquela pessoa só vai ouvir o evangelho que você falar para ela. Não pode se distrair. Então a responsabilidade de pregar, de ganhar tudo, é nossa. Cada um tem o seu corpo. Não importa se seja uma pessoa, seja 10 pessoas, seja uma cidade, seja uma nação, seja para um continente, porque não. A nossa responsabilidade. Nós precisamos entender e compreender essa visão. Vou falar um ponto aqui rapidamente. Nós precisamos, versículo 22 e 24. E assim a mão de Yahvé veio sobre eles, e assim a mão de Yahvé esteve ali sobre mim. E ele ainda me ordenou: levanta-te e parte em direção à planície. E lá no vale falarei novamente contigo. Versículo 23 e 24. Sem demora me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, com uma glória que contemplei junto ao rio Quebar, diante da sua presença, ali o rosto de terra. Versículo 24. Entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Então ele me ordenou: entra, pois, em tua casa e canta. A última coisa que eu quero falar aqui é que precisamos ser fortalecidos no secreto, no vale, na solitude. Exatamente ali que eu vou ser fortalecido por Deus. Os nossos momentos mais marcantes espiritualmente têm que ser exatamente ali. Nossos momentos sérios, nossos momentos de solitude, momentos secretos. Não sei se eu falo isso. Quando você for orar, você fecha a porta do seu quarto. E Deus está orando, Deus está cuidando, que raio de Deus do Senhor, no secreto. É interessante que muitas pessoas elas têm esse hábito, né, de ouvir todos os meus pentecostais, ouvir um contexto pentecostal, e muitas vezes você via as conversas, né, quando você chegou aqui, vamos no monte, vamos para o monte, quando o monte pegar fogo, quando o gravete pegar fogo, ou então o que você quer, não apoia 100%, também não é não. Mas aqui Jesus está mandando, o próprio Espírito está chamando ele para o vale. O vale. Esse dia eu estava pensando, muitas vezes nós queremos Deus, estamos buscando a direção de Deus, estamos buscando a mão de Deus, às vezes nós queremos Deus aonde? Às vezes buscamos Deus no lugar errado. Lembra quando aconteceu com Elias? A voz dele não estava no vento, não estava no trovão, estava no silêncio. Muitas vezes a voz dele vai estar naquilo que às vezes você não pode entender. Muito mais simples do que você imagina. Na frente nós precisamos apagar todas as vozes que impedem de ouvir a voz verdadeira. Apagar a voz do seu eu, apagar a voz da sua carne, apagar a voz das pessoas, apagar todo tipo de voz, e ficar somente com a voz de Deus, com a voz da palavra e com a voz do Espírito. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidos no Senhor. Por favor, Senhor, precisamos da tua força. Pai, para lermos a tua palavra, para termos sede da tua palavra. Ah, Senhor, para também fortalecer o nosso próximo. Para que também estejamos debaixo para as tuas mãos poderosas e santas. Para que assim pegamos a tua palavra. Por favor, Senhor,
nós entendemos, Senhor, que a nossa força, nós estamos secretos, nós somos tudo, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda a sermos fortalecidas e escondidas do Senhor. Nos leva para a próxima do Senhor. Coloca